Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, juntamente com o irmão Fábio, louvando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Isso é de suma importância, a gente se reunir para louvar ao nome de Jesus, glorificar o nome de Jesus e para falar da sua palavra. Isso não tem preço. Quero agradecer os irmãos que estão nos assistindo. Que Deus continue de forma especial falando aos vossos corações através dessa transmissão online que os irmãos estão acompanhando nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e versículo de número 1. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos, capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manem, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu vos tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar Jesus, o qual estava com o representante do país, por nome de Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhe, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. E agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que os conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. Até aqui. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós podemos observar, mediante a palavra do Senhor, que a igreja primitiva era uma igreja que possuía o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, ele era o agente. O Espírito Santo, ele era o agente ministrador desta época passada. E a palavra de Jesus vai nos dizer que houve uma reunião na igreja primitiva, e essa reunião foi estendida para a igreja de Antioquia. E em Antioquia se reuniram muitos mestres da Bíblia, se reuniu os profetas e mestres por nome de Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manem, e no meio destes grandes homens e doutores que havia, existiu dois homens por nome de Saulo e de Barnabé. E a palavra de Deus vai dizer que nesta reunião que eles estavam fazendo, nesta reunião que eles estavam transmitindo aos corações destes grandes doutores, o Espírito Santo desceu
sobre aquela sinagoga. E o Espírito Santo entrou dentro daquela sinagoga. Disse-lhe: separai-me para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual eu vos tenho chamado. O interessante é que Saulo e Barnabé, eles estavam junto com grandes mestres, doutores e profetas. Só que eles tinham um diferencial. Saulo, ele tinha uma chamada diferente daqueles doutores, mestres e profetas que ali estavam. Barnabé também tinha uma chamada especial e diferente. E nós sabemos que nem todos nós somos igual ao outro. Nós somos diferentes um do outro. Nós não somos iguais. Cada um veio aqui na terra com um propósito. Cada vida veio aqui na terra por um objetivo. Aleluia. O seu chamado é diferente do meu. O meu chamado é diferente do chamado do irmão Fábio. Cada um tem uma tarefa a realizar aqui na terra. Glória a Deus. E o Espírito Santo então vê que Saulo e Barnabé, eles tinham uma chamada para a obra evangelística, para a obra missionária. E então ele separa estes dois homens para que eles viessem sair ao mundo e pregando o evangelho a todos. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens colocaram a mão sobre Saulo e sobre Barnabé. Eu fico imaginando mediante esse texto, porque o texto vai dizer que os irmãos estavam em jejum e em oração quando o Espírito Santo se apoderou dentro daquela sinagoga. Tamanha foi a glória de Deus que invadiu aquela sinagoga quando o Espírito Santo disse para separar Barnabé, disse para separar Saulo. E a palavra de Deus vai dizer que os homens colocaram as mãos sobre Saulo e despediram, e eles então saíram da sinagoga já diferenciados, porque eles tinham sido vocacionados e chamados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Mas eles saem daquela sinagoga já diferenciados, com a chamada da obra evangelística e missionária nas suas vidas. Então eles já saem dali cheios e mais cheios do Espírito Santo. Amém. E eles descem para uma região por nome de Seleucia. E dali eles navegam para Chipre. E depois eles chegam até Salamina. E em Salamina eles pregam a palavra da cruz. Eles pregam a palavra da salvação. Glória a Deus. E muitos judeus que haviam ali se convertiam na sinagoga. O interessante é que a história de Saulo e a história de Barnabé é uma grande história para nós dos dias contemporâneos, para nós dos dias atuais, porque Saulo ele trabalhava de dia, Barnabé trabalhava de dia, mas quando era de tarde eles pregavam a palavra da salvação. Não tinha tempo ruim para eles ministrarem, não tinha tempo ruim para eles falarem de Jesus. Aonde tinha um espaço de tempo, eles estavam falando e anunciando que Jesus tinha morrido, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar para vos tirar das trevas para a sua resplandecente luz. E a palavra de Deus vai dizer que eles também convocam João Marcos para que vá com eles em meio àquela viagem missionária. Então vai Saulo, Barnabé e o convidado João Marcos para aquela viagem missionária, para executarem aquela obra missionária. E então eles atravessam a ilha e eles chegam em uma região por nome de Pafos. E ali eles começam a anunciar o Evangelho de Jesus.
ali eles começam a anunciar o evangelho da cruz. E naquela região havia um homem por nome de Bar Jesus. Este homem, ele era um feiticeiro. Este homem, ele era um mágico. E este homem, ele iludia muitas pessoas nas regiões de Pafos. Ele enganava muitas pessoas com o dom de persuasão por obras malignas que estavam dentro do seu corpo. E ele então servia os seus senhores, ganhava muito dinheiro através daquelas obras malignas que ele realizava nas regiões de Pafos. Mas quando Saulo, Barnabé e João Marcos chegam naquela região, algo diferente acontece. Porque as trevas não se dão com a luz. As trevas não podem se dar com a luz. Jesus, ele disse que se nós pegássemos uma lâmpada e colocássemos sobre o alqueire, a lâmpada não conseguiria se esconder por causa do brilho que refletiria sobre aquele alqueire que estivesse sobre ela. Aleluia. Da mesma forma somos nós cristãos. Aonde nós chegamos para resplandecer a luz de Cristo. Aleluia. Aonde nós entramos para resplandecer com a luz do Mestre da Galileia. Por isso que eu não posso ser um falso cristão. Por isso que eu não posso ser um fariseu. Por isso que eu tenho que ser autêntico e eu tenho que ser verdadeiro. Existem muitos que não são autênticos. Existem muitos que não são verdadeiros. Existem muitos que têm nome de cristão, mas não é cristão. Existem muitos que têm nome de luz, mas ele é treva. Existem muitos que têm nome de sal, mas ele não é sal. Ele é diferente, ele é uma pessoa totalmente diferente do cristão verdadeiro. Cristão parece com Cristo. Cristão, ele segue os passos de Jesus. Cristão, ele é semelhante a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que os apóstolos, a palavra de Deus diz que os missionários, eles eram cheios do Espírito Santo. E eles se assemelhavam a Jesus Cristo com a forma de falar, com a forma de pregar, com a forma de andar e com a forma de realizar a obra da cruz para todas as regiões da Palestina de Israel. Uma coisa muito interessante é que Jesus, ele era humilde. Uma coisa muito interessante é que Jesus, ele era simples. Além de Jesus ser humilde, ele era simples. Jesus conversava tanto com o rico quanto com o pobre. Jesus entrava na casa tanto de uma mais vis prostituta como na casa de um grande empresário. Jesus não fazia diferença de pessoas. Jesus era humilde. Jesus se associava com qualquer pessoa. Jesus, ele era simples também. Simples na vestimenta, a sua roupa era uma túnica, calçava alparcas nos seus pés. O seu rosto, segundo Isaías, era surrado pelas areias do deserto e por conta do sol da Palestina. Jesus andava de pé, montado em animais, porque na época não havia meio de transporte. Mas se houvesse meio de transporte, se houvesse carro de luxo, Jesus andava tanto no carro de luxo quanto num carro velho. Jesus, ele não fez e não faz diferença de ninguém. Jesus, ele é e sempre será o mesmo Jesus. Eu tenho que ser que nem Jesus. Você tem que ser que nem Jesus. Nós temos que parecer com Jesus. Não adianta eu dizer que sou cristão e lá fora eu tenho que dar exemplo de cristão, eu tenho que dar testemunho de cristão, porque me desculpe o que eu vou falar, mas eu vim aqui nessa noite
para soltar tudo que Jesus colocou no meu coração. Eu vim aqui para dizer tudo que Jesus colocou na minha mente. Não adianta você querer ser aquilo que você não é. Não adianta você querer tentar ser aquilo que o seu caráter não é. Porque se a sua índole não é isso que você está sendo, um dia o seu próprio instinto te revelará quem você é. Se você ser o que você não é, você está perdendo tempo. Me desculpa dizer, mas você está perdendo tempo na casa do Senhor. A casa do Senhor está sendo em vão. Você não está lucrando com nada. Mas se você é ovelha de verdade, você não dá coice como o bode dá. Você não resmunga como o bode resmunga, mas você obedece à voz do bom pastor. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz que Saulo e Barnabé, irmão Fábio, Saulo, Barnabé e João Marcos, eles entram nessa região de Pafos. E havia este homem por nome de Bar Jesus. E Bar Jesus, ele era um feiticeiro que enganava muitas pessoas, que enganava muitas vidas que estavam ali. E junto com Barnabé havia um representante do país, do município e do estado que eles estavam andando, por nome de Sérgio Paulo, um homem muito prudente, mas era um homem de status, era um homem de posição, era um homem que tinha condições financeiras, porque ele era representante do país. E então Bar Jesus, ele tentava de todas as formas ludibriar este representante, para que ele viesse ganhar tanto nome quanto dinheiro aquisitivo naquela época passada. E quando Saulo e Barnabé, cheios do Espírito Santo, e João Marcos, viu que a obra daquele sujeito não era obra de Deus, mas era obra do diabo, era obra das trevas, eles observam que era obra das trevas, então eles se enchem mais do Espírito Santo e se direciona para aquele homem por nome de Bar Jesus, porque eles saíram de uma região, eu falando de João Marcos, Saulo e Barnabé, eles saíram de Jerusalém, de Antioquia, e foram para Pafos com a intenção de ouvir a palavra, não com a intenção de ser ludibriado, não com a intenção de ser enganado, não com a intenção de ver o poder das trevas predominando. Eles foram ali para ouvir a palavra da cruz e saírem impactados pela palavra de Jesus. E quando eles chegam ali, eles veem este homem satânico que estava enganando as pessoas e inclusive queria enganar o representante do país por nome de Sérgio Paulo. Mas a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que Saulo e Barnabé e João Marcos, eles chegam ali com desejo de ouvir a palavra. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão, que o cristão, quando ele tem o desejo de ouvir a palavra, ainda que o inferno se reúna para tentar ludibriá-lo, ainda que o inferno tente tirá-lo o objetivo e o seu foco, ele não consegue, porque o cristão, ele está com desejo incessante no seu coração de ouvir a palavra da cruz. Amém. A palavra que salva, a palavra que liberta, glória. A palavra que transforma o homem de dentro para fora. Glória. E a palavra de Deus vai nos dizer que estes dois homens por nome de Saulo e de Barnabé, ele se direciona para Elimas, que era o feiticeiro, para Bar Jesus, que era o feiticeiro, e ele diz, cheios do Espírito Santo, fitando os olhos naquele homem, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão Fábio, ele não olha para o lado, ele olha nos olhos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo,
Ele não te cumprimenta olhando para a parede. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Ele te olha no seu olho. O olhar é no seu olho, porque Ele é verdadeiro. Aleluia, Jesus. Ele é diferente. Glória. Oh, glória, maravilha, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles olharam dentro dos olhos de Eliamás, cheio do Espírito Santo, fitaram os olhos fixos naquele feiticeiro e disseram para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti. E quando eles disseram aquelas palavras, imediatamente caiu uma névoa no olho de Eliamás, e ele ficou cego, e ele não enxergava mais nada. E a Bíblia diz que através deste milagre, que através desta obra que foi feita por intermédio de Saulo, conhecido por Paulo, e por Barnabé, a cidade toda, inclusive o representante Sérgio Paulo, se converteram a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. De Nazaré. Glória. Ei, você que está me ouvindo e está vendo eu narrar essa história de Atos capítulo 13, eu já estou encerrando, dizendo para a tua vida que a palavra da cruz, ela tem poder. A palavra de Jesus, ela tem poder. A palavra de Jesus, ela tem poder de transformar o homem de um dia para o outro dia. Uma coisa muito interessante é que a psicologia, ela não consegue e nunca vai entender a mente humana, mas a palavra de Jesus, ela entende a mente humana. A palavra de Jesus, ela vai lá dentro de um manicômio, aonde existem muitas pessoas que têm problemas mentais, e ela cura o ser humano. A palavra de Deus, ela entra dentro de um presídio, e marginal e uma pessoa normal. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela entra dentro de penitenciárias, feminina, masculina, infantil, e ela faz uma transformação radical dentro do ser humano, de dentro para fora. Eu conheço pessoas que outrora elas tinham uma vida torta, tanto no cigarro quanto na bebida, e elas eram escravas deste uso de bebida e deste uso de cigarro, e depois você viu ela gorda, você viu ela robusta, bonito, bem trajado, e aí você diz: o que aconteceu? Ele diz: eu aceitei a Jesus Cristo de Nazaré, e aceitando a Jesus Cristo de Nazaré, irmão Fábio, Jesus mudou a vida dessa pessoa de dentro para fora. É algo inexplicável. O maior milagre que existe na face da terra é a transformação de um homem, é a transformação de uma mulher, é a transformação de uma adolescente. Você que está me ouvindo nessa noite, eu estou pregando para você, e eu estou dizendo com grande autoridade que ainda dá tempo de Jesus mudar cativeiro da sua vida. Ainda dá tempo de Jesus mudar esse cativeiro da sua vida. Hoje é noite de Jesus mudar o cativeiro da sua vida. Hoje é noite oportuna de Jesus entrar dentro do seu coração e fazer uma grande resplandecente obra na tua vida, de modo que você será diferente e que a sua família se tornará diferente. Tudo isso é pelo poder que há na palavra da cruz, na palavra de Jesus. Se você quer aceitar Jesus, escreve o seu nome aí nos comentários, dizendo que está aceitando a Jesus. Se você quer se reconciliar, escreva o seu nome, reconciliando e voltando para Jesus. Eu quero dizer para você que a palavra da cruz, ela não promete riqueza. A palavra da cruz, ela não promete dinheiro. A palavra da cruz, ela não promete andar de carro de luxo.
A palavra da cruz, ela não promete você se tornar um mega e extraordinário milionário. Não, ela não promete nada terreno. A palavra da cruz, ela nos promete uma vida boa aqui na terra, mas uma vida muito melhor na eternidade. É isso que ela promete. Ela me garante salvação, ela me garante triunfo na eternidade, ela me garante sucesso no céu, ela não me garante nada aqui na coisa aqui, é porque a consequência da Cristo que está dentro de mim. Se eu não tiver, é consequência do que eu tenho que viver aqui na terra, mas no céu é certeza de moradia e de que meu nome estará escrito no livro da vida. É isso que ela nos promete.